Você tem um gene que impede de surgir um câncer em você todos os dias da sua vida. Um gene é um pedacinho de DNA que contém uma sequência específica de letras A, T, C e G. Essa sequência é basicamente uma receita com um passo a passo literalmente detalhado para produzir uma proteína que vai desempenhar aí funções vitais no seu organismo. Ou seja, o gene ele é em si um pedaço de texto que com instruções extremamente específicas pode ser lido para produzir proteínas que dão todo o formato do seu corpo, mas também que vão orientar como seu corpo vai se comportar nas mais diversas situações, como um dia relaxante, uma atividade física ou até durante uma doença. Ou seja, seus genes são instruções para produzirmos proteínas funcionais extremamente específicas. Mas o que isso tem a ver com câncer e Deus? Se nós fizermos uma boa pesquisa, nós vamos observar que os cânceres mais comuns no Brasil são os cânceres de pele, o de mama, o de próstata e o de intestino grosso. Sabe o que eles têm em comum? São tecidos que constantemente precisam ser renovados, ou seja, suas células precisam constantemente serem multiplicadas para crescer uma nova camada de tecido naquele local. Pensa só, a pele o tempo todo está exposta ao sol e todo tipo de agressão. A mama da mulher o tempo todo passa por ciclos hormonais que levam a mudanças constantes, tendo também que renovar constantemente as suas células. A próstata segue o mesmo raciocínio. E o intestino grosso tá óbvio, né? Constantemente ele é agredido. Pensa na quantidade de coisas ruins e de má qualidade que eu e você colocamos pra dentro todos os dias e toda hora. Além do tanto de infecções que nos leva a ter diarreia, por exemplo. Então, o intestino é um cara que trabalha intensamente. Você sabe do que eu tô falando. Enfim, você já entendeu o meu ponto. Renovação celular o tempo todo. Além disso, se a gente continuar a lista de cânceres mais comuns, vai ver que essa lógica continua acontecendo. Mas o que é um câncer? É um crescimento, uma multiplicação celular desordenada, sem freios, sem limites, sem comandos claros e adequados. As células de um câncer não respeitam as instruções que permitem um tecido saudável e funcional existir, porque dentro do DNA, que deveria dar as instruções detalhadas de como ela precisa se comportar, parou de fazer isso. Um exemplo que pode te ajudar a entender isso é o BRCA1 e o BRCA2. Esses são genes que são um claro manual de instruções escrito em nosso DNA, altamente especializado em identificar erros na multiplicação das células e então corrigir esses erros. Caso esses genes BRCA1 e 2 sofram qualquer mutação, eles deixam de vigiar, identificar e corrigir a replicação das células todas as vezes que isso acontece. Com isso, uma mulher, por exemplo, passa a ter cerca de 43% mais chance de desenvolver câncer de mama ou de ovário do que uma mulher sem mutação nesse gene. Mas o que isso tem a ver com ser uma evidência da existência de Deus? Lógico que muitas questões emocionais podem surgir aí, mas pense como a vida surgiu. Foi um mero acaso, uma coincidência ou uma obra de uma mente inteligente e intencional? Eu sei que você já deve ter uma resposta pronta na cabeça, mas eu te convido a olhar sinceramente as evidências comigo. Do ponto de vista de alguém que pensa que o surgimento da vida foi um processo não guiado e totalmente aleatório, fruto de por acaso, eles entendem que quando surgem mutações que conferem uma vantagem funcional aos organismos que as possuem, as mudanças genéticas resultantes serão repassadas pela seleção natural para a geração seguinte. À medida que essas mudanças se acumulam, as características de uma população mudam com o tempo, tornando aquela população com uma mutação vantajosa mais predominante e dominante, fazendo com que ela continue existindo com o passar do tempo, enquanto as que sofrem mutações ruins deixam de existir. No entanto, a seleção natural só pode selecionar o que as mutações aleatórias geraram primeiro. Assim, para a seleção natural preservar qualquer inovação funcional significativa, as mutações aleatórias devem produzir, primeiro, novas informações genéticas para a construção de novas proteínas, a partir de um novo arranjo de aminoácidos. Sem novas mutações funcionais, a seleção natural não terá nada de vantajoso para preservar e passar para a próxima geração. Nesse caso, nenhuma mudança evolutiva significativa ocorrerá. E é aqui que o câncer nos mostra o quão absurdo é pensar que isso possa ser um processo aleatório. Pensa comigo, nós já vimos que os genes que temos servem para serem lidos e através disso a célula produz proteínas que sirvam para alguma coisa dentro do nosso corpo. Agora imagine então a amilase. Ela é uma proteína que tem uma função de enzima na digestão do pãozinho aí que você come de manhã. A amilase ela é composta por 490
496 aminoácidos. Caso você não saiba, aminoácido é a menor parte de uma proteína. Ou seja, ela é feita de 496 aminoácidos, formando essa proteína enzimática chamada amilase. Mas não são quaisquer 496 aminoácidos. São 496 aminoácidos na exata sequência que eles precisam estar, e se um deles trocar de lugar, simplesmente essa enzima não existe ou não serve mais para digestão. Então é o seguinte, nós temos 20 aminoácidos que juntos, em diferentes sequências, formam as proteínas que fazem o nosso corpo funcionar. Quantas chances são necessárias para que uma sequência de exatos 2 aminoácidos, da forma que devem estar, ocorra de uma forma totalmente aleatória? Nesse caso, então, existem 20 elevado à segunda potência, ou 400 maneiras de fazer uma combinação de 2 aminoácidos. Se eu pensar numa sequência exata de 4 aminoácidos, o cálculo vira 20 elevado à quarta potência, ou 160 mil maneiras de arranjar 4 aminoácidos. Agora imagine para arranjar a amilase com seus 496 aminoácidos. É 20 elevado a 496, ou seja, a chance é de que... Eu vou deixar você fazer esse cálculo, mas eu fiz aqui esse cálculo na minha calculadora e ele é incalculável. Porque a minha calculadora, que é científica, deu erro. Por que ela deu erro? Porque a chance nesse caso é um número praticamente zero. Na verdade, é zero. Da amilase ter a sequência de aminoácidos que tem, da forma que tem que ter, de uma forma totalmente aleatória. Mas, Vitor, o universo existe há 13,5 bilhões de anos, meu amigo. Faça as contas. Mesmo o universo tendo esse tempo todo que você está falando, ele não teve tempo matematicamente falando suficiente para tudo isso aqui surgir de forma aleatória. Mas sabe o que é pior? Os problemas não acabam por aqui. Lembra do nosso gene que nos protege contra o câncer? Uma simples mutação desse gene pode levá-lo a não mais fazer a sua função, e isso aumenta drasticamente a chance de uma mulher ter câncer, como já falamos. Por que isso? Porque o simples fato da mama replicar células com frequência ao longo do curto período de tempo de vida que nós temos aqui mostra que a maioria das sequências que podem ser formadas sem alguém como o BRCA lapidando e corrigindo os erros de forma muito intencional e inteligente são sequências que não codificam proteínas funcionais, ou até pior, codificam sequências que levam a uma completa desregulação do funcionamento da célula ou até mesmo a sua própria morte. Agora fala sério, com a adição dessa informação, a possibilidade de proteínas funcionais que auxiliem na existência e pleno funcionamento de uma célula, ou melhor, de um ser vivo de forma não guiada, é simplesmente ridículo. O biólogo molecular Douglas Axe, enquanto trabalhava na Universidade de Cambridge nos anos 90, resolveu responder a essa questão. Seus experimentos revelaram que, para cada sequência de aminoácidos que gera uma proteína funcional, com apenas 150 aminoácidos de comprimento, existem 10 elevado a 77 combinações completamente inúteis de qualquer função biológica. Quero lembrar que o experimento pensou em uma proteína com apenas 150 aminoácidos. Já demonstra uma chance ridícula. Mas lembre-se da nossa querida amilase, que é nem a maior proteína que temos, ela tem uma sequência de 496 aminoácidos. Para você entender quão absurdamente isso é impossível, as chances de surgir uma proteína funcional pequena com apenas 150 aminoácidos é de 10 elevado a 67 possibilidades, né? A nossa galáxia tem 10 elevado a 65 átomos. Então fica aí a reflexão para você. Ah, mas a Terra é tão antiga que deu tempo disso tudo acontecer. Só que não, esse argumento já tá falido. Vamos supor que seja possível que toda vez que um organismo se reproduz e gera um novo organismo, ocorra a transmissão de uma nova sequência de DNA. Durante toda a história de vida de 3,5 bilhões de anos na Terra, apenas 10 elevado a 40 organismos já viveram aqui. Isso significa que, no máximo, apenas 10 elevado a 40 dessas oportunidades ocorreram. No entanto, esse número representa uma pequena fração de 10 elevado a 77. Apenas um décimo de trilionésimo para ser exato. Assim, mesmo que uma única proteína funcional relativamente simples surja, o mecanismo de seleção de mutações teria tempo para pesquisar apenas uma pequena fração do número total de sequências relevantes. Ou seja, o número de tentativas disponíveis para um processo desse acontecer sem a mão de um designer inteligente revela-se incrivelmente pequeno. O tempo não é suficiente e não explica o surgimento da vida. Agora, lembra do câncer? Lembra que um mínimo deslize na replicação de uma célula é completamente catastrófico para essa célula? Então, o câncer nos lembra que é muito
muito mais provável que o mecanismo de mutação e seleção fracasse do que conseguir gerar uma única mísera proteína nova e a informação genética necessária para produzi-la em toda a história conhecida de vida na Terra. Se você chegou até aqui e acha mesmo que nós somos fruto do acaso, você não é cético, você é um negacionista. Para você que acordou desse sono profundo e distante que você estava desconectado do nosso Criador, você vai muito querer ver esse vídeo aqui.